Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Hoje, dia 25 de maio de 2023, faço você bem-vindo ao programa Palavra Falada. Aqui quem fala é Paulo Ourives, locutor do programa Palavra Falada, para deixar para você a leitura do dia e também a reflexão dessa palavra. Somos todos católicos, amamos a nossa igreja e por isso que nós estamos aqui. Amados irmãos e irmãs, hoje nós leremos o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 a 26. João 17, versículo 20 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles sejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e o amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que esteja comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, a glória que tu me destes porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes também conheceram o que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que eles me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essa parte de João 17, esses versículos e esse capítulo é muito bonito. Fala de um amor grandioso de Jesus por nós e a proteção que Ele quer que nós tenhamos. Dizendo: Pai Santo, não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que ainda vão crer em mim, pela sua palavra. Através da palavra de Deus, nós cremos que Jesus é o Cristo. Então, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é um marco muito importante para a minha vida, para a sua vida, porque esta palavra nos alicerça no caminho da fé cristã católica e nos ensina a viver de uma maneira sábia aqui neste plano de vida que é esta terra, este mundo, criado por Deus para nos aperfeiçoar, para que nós tenhamos realmente esta vida plena, a plenitude da alegria. Jesus coloca para nós aqui nesta manhã que todos serão inseridos no seu projeto de vida, no seu plano de vida para nós aqui na terra, com a sua proteção. Ele não pede somente pelos discípulos, pelos seguidores de Jesus, mas por todos aqueles que ainda crerão em sua palavra, na palavra de Deus, para que todos nós tenhamos a unidade da fé. Paulo falou para que nós um dia chegaremos à unidade da fé. E essa unidade da fé é um só pensamento, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Para que a igreja seja una, santa, católica e apostólica. Não seja uma igreja dividida por ideologias, não seja uma igreja dividida
por orgulho, por vaidade, por desejo de ser, cada membro ser uma pessoa individual, mas una, para que os padres, os bispos, os sacerdotes da igreja sejam um e não sejam divididos. Ora, meus irmãos, nós vemos a divisão dentro da igreja. Olha só como está a igreja na Alemanha. Os sínodos que são feitos e nós acabamos vivendo uma situação de turbulência dentro da igreja, porque um bispo quer isso, porque outro bispo quer aquilo, porque outro bispo assado, porque outro padre assado, cada um fazendo do seu modo uma igreja à parte, dentro da própria igreja. Isso é escândalo para quem crê nos estatutos, nos anais da igreja em tempos antigos para os tempos de hoje. Aqueles padres, sacerdotes que querem manter a vida, a saúde da igreja da melhor forma, como ela sempre foi, não modificando o missal, rezando todos os dias Ave Maria após a Santa Missa ou durante a Santa Missa, respeitando a tradição da igreja. E nós vemos a desunião, a turbulência que acontece dentro das nossas casas de oração, onde nós temos aí lideranças voltadas à ideologia. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor deseja que nós sejamos um, atinjamos a unidade da fé e caminhemos com Ele e amemos ao nosso Pai, como Jesus amou, dando sua vida por nós. Porque a Escritura Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã, pensemos nessa palavra. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, não somente aqueles que já estão na igreja, mas que ainda serão introduzidos para dentro da igreja. Mas para isso é necessário que nós conheçamos a palavra de Deus e sejamos catequistas, sejamos pregadores da palavra de Deus. E o Senhor nos prepara para isso, para sermos pregadores da palavra de Deus intrepidamente, porque recebemos a força do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você foi crismado, você foi crismada, você tem sobre você as marcas e a força do Espírito Santo sobre você. Então está na hora de nós, como pais, mães e aqueles que estão dentro da igreja, começarmos a gritar para o mundo sem ter vergonha do Evangelho de Jesus, porque o Senhor disse o seguinte, que aquele que está conhecendo a palavra do Senhor e não as anunciar, tendo vergonha de anunciar, o Senhor terá vergonha dele no último dia e dirá, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Vós que cometeis o erro, porque muitos também estão anunciando a palavra, vivendo no pecado. Amados irmãos e irmãs, precisamos nos atentar ao reino de Deus que nós queremos viver, ao reino de Deus que nós habitaremos. Se nós pensamos que ainda nós vamos entrar no reino de Deus, do céu, sem corrigir os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nós estamos redondamente enganados, porque nós sabemos que Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas não abusemos da misericórdia de Deus. Sejamos pessoas amantes da palavra de Deus, amantes do Cristo Jesus, amantes do Senhor nosso Pai, amantes da Nossa Senhora, nossa mãe tão querida e amada, na qual nós prezamos pela sua coragem de criar seu filho, de ir até a cruz com ele e não os abandonar, assim como os discípulos abandonaram. Queridos amados irmãos e irmãs, e Jesus ainda diz, Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo não conhece, porque
este mundo, existe um príncipe do mundo, que é Satanás, que não deixa muitos irmãos e irmãs conhecerem a plenitude do Evangelho, a plenitude da palavra. Querido amado irmão, querida amada irmã, atentemos para a nossa família, anunciemos a palavra de Deus dentro do nosso lar, com toda a força. Chame seus filhos, chame seus parentes, seus amigos, rezemos em casa, porque é tempo. As adversidades estão chegando tão fortemente à nossa humanidade. Abramos nossos olhos enquanto ainda é tempo. Jesus diz: mas eu te conheci, estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e tornarei conhecido ainda mais através de quem? Através dos sacerdotes, através dos bons bispos, através dos bons pregadores, através dos irmãos e das irmãs do ministério da palavra e da Eucaristia, através daqueles que têm coragem, como membros da igreja, de abrir a boca e anunciar Jesus sem medo, neste tempo tão difícil que na própria internet estamos sendo podados, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. E eu mesmo esteja neles. Quero repetir de novo. E eu mesmo esteja neles. Jesus estará em nós. Jesus estará em nós anunciando a palavra dele na nossa boca, no nosso coração, no nosso entendimento, para que eu esteja nele. Jesus está conosco, meus irmãos. Jesus está no meio de nós. Amemos a palavra dele. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe neste dia, para que estejamos cada vez mais fortalecidos na sua palavra. Rezemos, meus amados irmãos, a Deus, agradecendo por hoje. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus poderoso,